volta e hoje é a primeira parada rumo ao destino final, que é o Tri da Liberta, é a conquista da América novamente. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o Vélez Sarsfield, que o Flamengo joga hoje às 9h30 da noite. Provavelmente deve ser o adversário mais difícil dessa fase de grupos. Tudo indica que seja. E eu dei uma esmiuçada mais ou menos no Vélez esses dias para tentar trazer aí pontos fortes, pontos fracos e saber também da situação atual do Flamengo, como se enquadra o Flamengo, como se encontra o Flamengo e o Vélez para a partida de hoje. Mas de antemão já quero avisar que eu peguei uma referenciazinha de um levantamento muito rápido do jornalista Josa Novales, jornalista esportivo, especialista em futebol sul-americano. O cara é fantástico, inclusive o próprio Flamengo já pediu referências para ele sobre algum tipo de novidade de mercado sul-americano. Recomendo demais que vocês sigam o cara aí, foi deles que eu comecei vendo um atalho para depois fazer uma imersão aí nessa internet de meu Deus, para depois fazer os levantamentos e tentar dar minha opinião a respeito das coisas que eu vi mais ou menos, tá bom? Então é o seguinte, logo de cara, quando saiu a fase de grupos, a primeira impressão que eu tive quando veio o Vélez, eu falei, calma. Esse Vélez não é mais o Vélez da década de 90, não precisa ter medo desse Vélez e tal. Me enchi todo, depois falei da LDU, União La Calera, mas depois eu fiquei um pouco reflexivo. Falei, porra, meu irmão, o Racing também não era esse time todo e eliminou a gente ano passado, né? Então, assim, o que importa mesmo, independente da fase de um e de outro, o que importa dentro do campo, o Racing hoje lidera o grupo dele no campeonato argentino, mas lidera com muita folga, né? Teve um revés aí de um dia completamente atípico, que tomou de 7 do Boca Juniors, mas vem um time extremamente entrosado e um time que se espelha, é praticamente espelhado no Flamengo. Espelhado, que eu digo, funções táticas e características de jogadores semelhantes às nossas, tá? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho desse Vélez que começou com o Gabriel Heinze. Para quem lembra do futebol da década de 90, 2000, Heinze, lateral esquerdo, jogou muito tempo, jogou até na defesa. Ele que fez o trabalho de interceptação de base, ele que fez a transição dos jogadores de base para recrutar novos talentos. O Vélez não passava por uma situação financeira muito boa e chegou-se hoje não é mais ele, hoje o Vélez é comandado por Maurício Pellegrino, um cara que está fazendo um trabalho brilhante. E olho nesse cara, viu? Olho nesse cara porque ele tem estratégias e formações bem diferentes durante uma partida, capaz de resolver, revirar o jogo através dos próprios mecanismos que ele tem em mãos. E esse Vélez do Pellegrino é um time que costuma rodar muito o elenco. É um time que roda muito. Hoje é até difícil você cravar de fato quem serão os 11 primeiros que vão começar a partida de hoje. A gente tem algumas deduções mais ou menos de acordo com algumas características de jogadores. Tem alguns que a gente pode cravar, mas não dá para acertar os 11, porque é um time que roda muito e ele é diversificado dentro de cada posição. O Vélez joga mais ou menos em uma função. O Pellegrino utiliza mais ou menos 3 funções táticas, às vezes, durante uma partida. Aí antes que você julgue, né? Pô, meu irmão, mas tá vendo só, o Rogério não faz isso, que não sei o que. Não, calma. O Flamengo também joga com mais de uma função tática. O problema do Flamengo é que uma função tática específica está muito acima das outras demais, né? Pode ser um problema do Rogério, que ele não consegue mesclar mais ou menos isso? Pode ser ele. Mas o Flamengo é visivelmente muito mais eficaz quando joga no tradicional 4-4-2, com o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol, e não aquele 4-2-3-1 com os pontas muito isolados um do outro. Pelo menos o Rogério não conseguiu fazer isso, né? Então, o Flamengo joga com 3 funções táticas durante a partida, até joga, quando é um 4-4-1, 4-1. Nesse caso, o Vélez consegue ser um pouco mais fluido na transição dessas formações. Então o Pellegrino ele acerta mais durante uma estratégia, dependendo do objetivo dele para o jogo, dependendo do objetivo dele para aquele determinado momento. Bom, e aí para pegar os pontos fortes desse Vélez aí, que é um time que se assemelha em muito ao Flamengo, tanto a questão positiva quanto negativa, tantas fraquezas e forças são bem parecidas. O time do Vélez provavelmente deve vir a campo hoje, embora seja fluido na sua formação tática, mas ele deve apresentar logo de cara um 4-2-3-1, 2 volantes, com o Thiago Almada na frente e mais 2 pontas de ligação com velocidade. A jogada é muito característica, eles são muito semelhantes, Vélez e Flamengo. Também tem uma característica importantíssima desse Vélez, a jogada de lateral é muito frequente. Os 2 laterais são ofensivos, Ortega de um lado e De La Fuente de outro. Flávio, mas qual melhor? Ortega, sem dúvida. Ortega, o lateral esquerdo do Vélez é muito bom. Não que o direito seja ruim, mas é muito melhor. Mas o direito é semelhante até nisso com a gente. É onde o Flamengo pode encontrar uma oportunidade, que o direito vacila mais. O lado direito é o mais suscetível a gol, pelo menos tem sido assim no campeonato argentino do Vélez. É do mesmo jeito da gente, né? A gente tem uma limitação muito grande ali na comunicação entre o Isla e o Ilharão, que tem sido
o zagueiro naquela posição. Mas todo mundo tá de olho num cara chamado Thiago Almada. É um moleque de 1,70, mas um moleque joga bola demais. Ele é tipo um... Na Argentina chamam muito de enganche. Enganche, pra quem não sabe, é aquele meia construtor, que hoje tá cada vez mais escasso no futebol mundial. Eu ia falar só sul-americano, mas é futebol mundial. Você não vê mais. O enganche é aquele cara que recebe a bola, ele pensa, se ele tiver que driblar aqui, ele vai driblar. Se ele tiver que olhar aqui, dá. Se ele tiver que prender um pouco mais, ele prende. É diferente da dinâmica que o jogo permite hoje. O Almada ele ainda faz isso. É um dos poucos do futebol argentino que ainda conseguem fazer isso e faz muito bem, né? Se eu colocar hoje como referência, quem foi o melhor engante, pelo menos o que eu vi, foi o Riquelme. Ele conseguia fazer isso muito bem. Ele conseguia parar a bola, pensar no jogo. É como se fosse uma pelada informal. Você chama o cara para driblar. Hoje em dia você não tem mais isso. Por exemplo, o Arrascaeta joga na mesma posição muito semelhante ao Almada. Mas o Arrascaeta pode ser chamado de engante? Acredito que não, porque o Arrascaeta já tem a mecânica de raciocínio muito mais rápida, a melhor tomada de decisão. Quando um amigo meu falou isso que eu achei genial. Quando o Arrascaeta está pedindo bola, é que ele já tem um cenário todinho na cabeça dele construído. Então o Arrascaeta consegue ser mais genial nesse ponto, no processo de aceleração de uma jogada. Mas tem que ficar de olho vivo nesse Almada. Mas nessa análise me chamou muita atenção de um moleque que joga na ponta direita chamada Orellano. Que se eu levar para o castelhano vai ficar um negócio meio Orellano. Na ponta direita e canhoto, né? Ou seja, mais uma semelhança com o Flamengo, que a gente tem o nosso querido Everton Ribeiro. Por outro lado, eles costumam jogar com Jansson. Ou, às vezes, o Jansson também é bom jogador, mas em ocasiões entra muito aquele Centurion que jogou no São Paulo. São Paulo ele foi uma merda, né? Mas depois ele voltou pro futebol argentino e jogou. Mas o Jansson é provável que seja o mais cotado a assumir aí a posição. Na frente apenas um centroavante, que também alterna bastante, mas é provável que seja Juan Lucero, o centroavante 9, que tem como principal característica sair muito. Ele não fica preso, embora seja esse de característica 9, ele não fica estacionado na área, ele sai muito. E a consequência disso, onde saem muitos gols do Vélez, quando ele sai e recebe essa bola, que ele faz um bom pivô, é justamente eu saio no meio para dar opção para os pontas passarem velocidade. E aí que está o barato. Passam-se os pontas, mas também passa o Thiago Almada, né, que é um moleque rápido. Ou seja, a transição do meio é a grande surpresa do Almada nesse jogo. Também até nisso eu acho que é semelhante com o Flamengo, entre Bruno Henrique e Gabigol. Mas como todo time, assim como o Flamengo, também apresenta algumas falhas. E alguns pontos fracos que eu observei durante essa análise bem crua mesmo, foi que o Vélez dá um vacilo que ele se espaça muito entre os setores ao subir a marcação. Porra, quem faz isso? Só o Flamengo faz isso, né? O Rogério até agora não conseguiu consertar, então se eu vou subir a marcação lá em cima, o Vélez costuma dar esse vacilo de aproximar, fica esse efeito sanfona. Se a zaga sobe depois, se não for ritmado, é bem provável que o suba depois, e aqui, nesse meio, entre uma linha e outra, que você consiga construir uma jogada. Se tiver um jogador com uma inteligência, que saiba jogar bem, que saiba ter velocidade para raciocínio de ataque, vai conseguir construir com muito mais velocidade e criar oportunidades e pegar a defesa desprevenida. Tem essa consequência dos avanços dos laterais ofensivos, como falei, que é chamada transição defensiva, né? Se o cara avança muito, é bem provável que ele vai deixar espaço em algum lugar. Aí é a oportunidade que o Bruno Henrique tem para poder subir nas costas do lateral, do Everton Ribeiro criar em velocidade, uma triangulação do Isla com o Everton Ribeiro, essa ofensividade dos dois laterais, e sobem os dois. Tá? Sobem os dois, não é o contrário do Flamengo, que prioriza mais ou menos, né? Em algum momento do jogo você vê muito o Isla subindo, o Felipe Luiz mais contido, no outro momento tá o Felipe Luiz quase como um meia e o Isla fazendo uma posição mais recuada. Outro detalhe importante é que, apesar de uma saída de bola, vale a pena, eu acredito, que o Flamengo fazer uma marcação-pressão, pressionar mesmo. Sai jogando bem? Sai, mas também é passivo de muito erro ali na intermediária do Vélez. No sistema defensivo, a transição do sistema defensivo para o meio ainda é passivo de erro, não tem muita qualidade de passe os zagueiros. Tá? São zagueiros de bola aérea seguros, tanto na defesa quanto no ataque. O Flamengo tem que ter muita atenção com isso. Mas eu acredito, pelo que eu tenho observado, se o Vélez, se a gente apertar um pouco mais, o Vélez entrega a paçoca, que entrega com uma beleza, viu? E por outro lado, um detalhe, um ponto fraco do momento, eu gosto muito de recomendação de um amigo meu, né? Se você quer saber o que tá rolando de ruim no adversário, dá uma fuxicada nas redes sociais lá dos adversários, que tu vai ter a noção mais ou menos de qual é a crítica da torcida. Irmão, os caras estão caindo em cima do goleiro Rodgers, tá falhando, que é um absurdo. Então, assim, o Flamengo, que não tem o costume de chutar de fora da área, pode ser uma oportunidade, entendeu? Aquela bola aérea que o cara tá caçando borboleta o tempo todo, o goleiro tem muito disso, meu irmão. Se a fase não tá boa, ele faz um rebote pra frente, ele só faz cagada. Então pode ser uma área boa para se explorar nesse time do Vélez, que precisa muito da atenção. E o mais querido do Brasil e do mundo,
que também tem dado umas escorregadas, mas que provavelmente vai para cima. Uma coisa interessante é o seguinte, eu falei muito sobre espelhar, né? São times semelhantes, com características semelhantes, mas no geral o Flamengo é infinitamente melhor. Pode não estar sendo tão bem conduzido quanto o Vélez está. Nesse atual momento, se eu fizesse uma comparação entre o Pellegrino e o Rogério, o Pellegrino, pelo desempenho dele, tem sido rigorosamente muito mais eficiente, muito mais com domínio absoluto de tudo que ele tem de ferramenta para utilizar. O Rogério me parece, pelas invenções, pela insistência, que acaba está bem mais atrás nesse ponto. Viu? Eu não sei se vocês chegaram a observar com um olhar um pouco mais diferente, na lista dos relacionados não tem a presença do PP, que acho que ele está sendo negociado ou com o Atlético Paranaense ou com o Cuiabá. Cuiabá também está nessa jogada aí, pelo que eu vi. Mas uma coisa me chamou nessa lista de relacionados: o garoto Max. O garoto Max estará no banco de reservas hoje para mais tarde. Os relacionados para a partida de hoje não tem muito mistério. O jornalista Vene Casagrande aí já praticamente cravou mais ou menos qual seria o time titular. Gustavo Henrique e Arão treinaram juntos ontem na zaga e provavelmente deve ser esse o time. Diego Alves no gol, Isla, William Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e ele, o Gabi. É assim que a gente vai fazer nossa estreia na Libertadores. É bem provável, tá? Se não tiver uma surpresa do Rogério. Eu acho engraçado, né? Na hora que o Rogério tem que surpreender, ele não surpreende. Mas enfim, tô aqui pra alfinetar ainda não. Deixa acabar o jogo. Vai ter vídeo pós-jogo, que aí sim vai ter a corneta vai cantar bonita, valeu? Rumo ao tri, hoje é o primeiro jogo, é o jogo talvez mais difícil, é o jogo que é importante você, mesmo que vitória magra, mesmo que seja uma vitória repleta de erros evidentes, mas é aquele 1-0 que faz uma baita diferença lá na frente, para que a gente possa continuar essa trajetória, dar sequência numa caminhada com muito menos peso. Valeu? Resenha tá junto, rumo ao tri, saudações rubro-negro!